Tier list de Black Clover. Pra gente conversar sobre os personagens, analisar alguns deles aqui. Avisos de sempre do começo de vídeo de tier list. Não fui eu que fiz essa tier list, por isso alguns personagens específicos estão selecionados aqui. E um detalhe é que, por eu não ter feito essa tier list, vou só analisar os personagens que estão aqui e é isso, rapaziada, fé. Tem tempo pra fazer isso não. E também, tudo que está nesse vídeo aqui é a minha opinião. Se você discorda, completamente ok. Mas aqui estarei dando a minha opinião sobre esses personagens. Analisar aqui, abrir um espaço para conversa. É isso, rapaziada. Vamos nessa. Bom, para começar aqui analisando os touros negros, né? Não, antes de analisar aqui cada um dos touros negros, vamos para as categorias aqui, ó. Os melhores, muito bom, que geralmente tem em todos os vídeos de tier list. O legalzinho e o meio qualquer coisa. O legalzinho é para aquele personagem que não chega aqui, mas não é ruim também. Ele é legalzinho. E o meio qualquer coisa é aquele que você não se importa tanto. O cumpre a função são aqueles personagens que nem são personagens direito. Eles só servem para cumprir um papel ali na narrativa e depois ir embora. E o eu não gosto são os personagens que eu particularmente não gosto. Porque eu realmente não acho que Black Clover tenha personagens ruins. Porque até o mais bostinha é interessante. Mas existem alguns personagens que eu especificamente não gosto. Então, deixar eles ali no não gosto, né? Tá. Começando do começo, né? Já vamos ali com o Asta. Cara, o Asta eu não tenho palavras pra dizer sobre ele. Porque ele é um personagem muito bom. Ele é um protagonista muito carismático. Embora muita gente não goste dele porque ele grita, né? Embora ele só grite mais no começo mesmo da história. Eu acho que o que torna o Asta tão cativante é a personalidade dele. Essa personalidade determinada, que quer resolver tudo e evoluir. Eu gosto disso no Asta. E por isso que ele é um dos meus personagens favoritos. Ele não é o meu favorito, mas eu deixo ele aqui nos melhores. Acho que a mesma coisa se enquadra na Noelle. Acho que, tipo assim, eles dois são personagens que são muito bons. São personagens que funcionam muito bem ali na história. Porque você vê o desenvolvimento deles. Você vê desde o dia que eles chegam no esquadrão. E você vai vendo o crescimento dele aos poucos. Eu acho isso muito legal. Então, eu deixo eles ali. E o Yami não fica pra trás também. O Yami não fica pra trás. Porque o Yami tem de carisma. Inclusive, gosto mais do Yami do que deles dois. Porque o que o Yami tem de carisma, de força, uma magia espetacular, o uso dela também. Embora que eu tenha ficado um pouco com o pé atrás quando contaram a origem do Yami. Lá no flashback deles lá, do clã Yami, porque eu achei tão bosta. Tipo, dava pra ter feito coisa muito melhor, tá ligado? Ter feito coisa muito melhor. Sei lá, acho que o arco do País de Rino foi um pouco infeliz nesse aspecto. Porque, inclusive, não tem nenhum personagem do País de Rino aqui, mas eu não ia julgar eles também, porque eu acho todos eles muito dane-se, mas acho que era um arco que tinha muito mais espaço para desenvolver as coisas. Foi realmente um ponto muito triste na história de Black Clover, na minha opinião. Porque o arco do País de Rino tinha muito potencial para se mostrar um arco melhor, né? Ainda mais na luta contra os paladinos e essas coisas, mas enfim, só foi meio ruim. Não vou mentir, quando eu li esse arco, o Yami acabou caindo um pouco na minha visão, porque sei lá, foi uma decisão narrativa botar essa história no Yami que meio que me deixou meio pra baixo. O Yami já era um personagem que tinha um desenvolvimento específico, que ele já tinha um passado definido. Ele já tinha uma origem que fazia sentido pra ele, tá ligado? Então,
Acho que não tinha necessidade de adicionar mais coisas na origem do Yami. Acho que só poluiu um pouco o personagem. Mas pra mim ele continua sendo um dos melhores. Acho que isso não é o suficiente pra descer ele pra cá. Ele continua aqui em cima. Agora, o Magna. O Magna é muito bom. Embora pra algumas pessoas ele seja meio meia boca. Quem leu o mangá sabe do que eu tô falando. A luta do Magna contra o Dante foi a maior surpresa que todo mundo podia receber. E foi uma ótima surpresa. Porque mostrou os resultados do treinamento do Magna, que ele se esforça, que ele tava treinando. Então foi algo surpreendente. O Magna é um personagem muito bom. E o passado dele é muito bom. Ele é... Tudo dele é muito bem construído, né? Então eu gosto muito do Magna. Ali do carisma dele, né? Em breve, inclusive, não sei quando, ok? Não sei quando. Vai ter vídeo de análise de Magna versus Dante. Não sei que dia, mas vai ter. Talvez nada, quando vocês estejam assistindo esse vídeo, já possa ter até saído, né? Vai ver, vai saber, né? Bom, eu vou pular o Lucky. Depois eu vou pular alguns personagens... Não, eu vou falar do Lucky agora. Vou pular o Lucky, mas eu vou falar dele agora. O Lucky pra mim é muito bom também, mas ele... Tipo assim, eu não sei. Eu gostava muito do Lucky no começo de Black Clover. Mas atualmente no mangá, pra mim existe um abismo tão grande, tipo... entre o Lucky e o Magna, em nível de personagem. Porque isso é uma coisa que eu vou falar principalmente quando eu chegar aqui no Henry e no Gordon. Quando você tem um mangá, quando você tem uma história, vamos falar aqui uma história. Quando você tem uma história onde os personagens principais tem um grupo ali, um grupo de personagens principais que treina e se desenvolve junto, é completamente inevitável que uma hora ou outra algum personagem vai ter que ser deixado de lado. É inevitável, isso vai acontecer. E numa história de ação, né, de magia, dessas coisas, é inevitável que esses personagens acabem ficando mais fracos do que outros. Então o que acontece é justamente isso. Não necessariamente eles estão mais fracos, mas eles simplesmente estão... A gente não sabe, a gente não vê eles crescendo. Então acho que isso acaba sendo um problema, porque alguns personagens dos Touros Negros sofrem muito desse efeito de serem jogados pro canto e ficarem muito tempo mesmo sem ter exploração. O Lucky é um exemplo disso, porque o Lucky ele é explorado ali no começo da história, aí ele só vai ser explorado de novo durante o arco ali da reencarnação dos elfos. E depois ele é explorado um pouco mais na invasão de Spade, só. Tá ligado? Então, eu acho que... Por isso que é o meu problema com histórias que gostam de desenvolver grupos enormes de personagens principais, assim, porque acaba acarretando nesse problema. A Vanessa, ela é um personagem que não... Cara, eu acho que a Vanessa é uma personagem que não sofre tanto desse efeito, porque eu acho que o arco que foca nela, que é o arco ali da Floresta das Bruxas, né? Ele é um arco que ele é muito fechadinho. A história da Vanessa é muito fechada, não tem mais espaço para trabalhar muita coisa em cima dela, então eu acho que isso é o bastante pra personagem. Mas fora isso, ela é uma personagem ótima, eu gosto muito dela também. O Gauch sofre com o que eu falei, porque o Gauch ele é um personagem muito bom, mas eu botei ele aqui na frente do Lucky só porque eu gosto mais dele do que do Lucky, tá? Mas eu acho que em desenvolvimento ele fica para trás. Mas eu acho que o principal problema do Gauch é o fato dele ter sido botado para escanteio depois ali do arco deles, quando eles encontram o Lich pela primeira vez. O Gauch é deixado para trás. E ele só volta a ter um certo... Ele só volta a ser explorado um pouco mais lá pra frente ainda, quando
É a invasão do Dante. É mó rolê. O Gauch é possuído por um elfo antes também. Mas eu acho que o principal problema do Gauch é que, tipo, ele é um personagem que é muito útil, porque a magia dele é muito, muito versátil, ainda mais em lutas em equipe, mas acaba sendo um personagem que fica muito de fora das situações, né? Então, queria ver um pouquinho mais dele. O Finral não é um personagem que, tipo, passa por esses mesmos problemas, porque o Finral é desenvolvido várias vezes durante a história inteira, tipo, todo arco tem pelo menos uma ceninha dele fazendo uma coisa bem significativa ali pra história. Então eu gosto muito disso. E eu gosto como a gente vai vendo o Finral crescendo aos poucos e superando a si mesmo o tempo todo. É muito interessante. Cara, a gente chegou em alguns muito específicos agora. Mas eu acho que cabe botar todos esses 4 aqui no legalzinho. Porque a Grey, a Charme, o Gordon e o Henry são personagens que, tipo assim, eles são legais. Eles são interessantes, eles são carismáticos. Embora algumas pessoas achem a Grey irritante, eu não acho, eu gosto muito dela. Mas acho que o principal problema deles é isso que eu falei. Daquela parada do... Quando tem um grupo grande, alguns personagens são deixados de lado. Esses 4 aqui são os que mais sofrem. Nesse sentido. Porque... por mais que eles sejam personagens interessantes, eles têm que... É muito difícil você desenvolver eles quando geralmente não é isso que o público quer ver. Entende? Eles não são os que prendem mais, então é por isso. Eu boto... Se fosse pra organizar eles numa ordem, eu deixaria assim, talvez. Porque deles, a Grey é de longe a que teve um pouco mais de destaque, né? Pela magia da transmutação e tal, então... ela realmente foi bem mais significativa. E agora eu vou falar de outra coisa. Esses 3 aqui, pra mim, facilmente os 3 aqui em cima. Facilmente. Se fosse pra organizar pelo meu gosto, o Nat ficaria aqui na frente. É mais ou menos assim. Eu acho que é assim. Por quê? Começando falando pelo Zora. Ele é um personagem que aparece do nada. Você não sabe muito sobre ele. Mas o carisma dele e o flashback dele vai te cativando aos poucos. Até quando você se vê completamente apaixonado por ele. E tipo, o Zora é um personagem muito bom. Ele tem uma origem boa, os poderes dele são marcantes, ele tem uma personalidade muito da hora. Eu ia até fazer um vídeo só sobre ele. Eu não fiz por algum motivo aí que eu não sei ainda. Mas ele é um personagem realmente muito bom. A Nero é a mesma coisa, porque a Nero, ela tem o plot do pássaro, cara. O plot dela ser o passarinho que tava seguindo o Asta desde o começo da história é genial. Fora que... ela tem uma personalidade muito cativante. Embora que ela não fale muito, né? Sempre que ela aparece, acontece alguma cena marcante, tá ligado? Alguma coisa... ela é uma personagem que te cativa muito fácil. Eu gosto muito disso nela. E o Nat é... o Nat é uma loucura, cara. O Nat é um personagem que chega do nada na história. Você começa tendo certa incerteza em relação a ele, certa insegurança, porque ele é meio... ele é meio arrombado ali com os personagens, mas com o passar do tempo você vai se apegando cada vez mais ao Nat. Até que... quando é contada a origem dele, você se apega completamente ao personagem, tipo... o Nat é um personagem muito bom mesmo, muito bom. E isso é uma coisa que eu gosto muito que Black Clover faz... que é conseguir desenvolver os personagens de uma maneira muito rápida, tipo, mas de uma maneira ainda assim orgânica. Alguns personagens aparecem, têm os seus desenvolvimentos de maneira muito rápida, mas isso não torna eles ruins.
Isso é uma coisa muito doida que eu acho que só Black Clover consegue fazer. Inclusive, uma coisa que eu queria conversar aqui com vocês é sobre Black Clover, né? É que eu acho que o que torna Black Clover tão bom pra mim é o oposto. Eu sempre falo isso. Eu acho que Black Clover e Jujutsu são muito bons por motivos opostos. Jujutsu é muito bom porque ele pega os clichês de shonen e subverte esses clichês de uma maneira exemplar, de uma maneira magnífica. E Black Clover é o contrário. Black Clover pega os clichês de shonen, mas faz eles bem pra cacete. Entendeu? Tipo, todos os clichês que Black Clover trabalha são muito bem colocados, são muito bem feitos. Por isso eu acho que Black Clover é tão bom, tá ligado? Mas, em resumo, é isso. O Lieb é muito bom também, porque é a mesma coisa. Eu acho que ele chega do nada, mas eu acho que ele faz muito, tá ligado? Ele é um personagem muito cativante no pouco tempo de tela dele. E uma coisa que eu queria falar também, olhando aqui pra todos os touros negros aqui na tier list já, né? É espetacular como cada um deles consegue ter uma personalidade e uma individualidade própria, né, cara? Tipo, nenhum deles tem personalidades parecidas. Eles são todos diferentes, mas e todos eles sincronizam muito bem juntos. É maravilhoso demais. Tá, com isso agora vamos para a segunda parte aqui do vídeo, que são personagens secundários / personagens de apoio. E é isso. Começando pelo Yuno, que é muito bom. E ele fica aqui, eu acho. Eu gosto muito do Yuno. Entendo as críticas que algumas pessoas têm ao Yuno, do porquê que algumas pessoas não gostam dele. E eu concordo com algumas delas. A principal crítica que o povo fala é porque o Yuno não tem tanto desenvolvimento. E isso eu concordo pra cacete. Porque assim, o Yuno é um personagem que ele é vendido como o rival do Asta, obviamente, né? Pelo amor de Deus, Black Clover é uma história que fala muito sobre isso. E ele é um... todo tempo a gente vê o Asta treinando, a gente vê o Asta se esforçando, mas a gente não vê o Yuno fazendo o mesmo. A gente sabe que ele faz, porque a gente vê o aumento de poder dele. Mas eu queria ver isso acontecendo. Eu queria mais que a história de Black Clover fosse minimamente assim. Óbvio que a história é sobre o Asta, mas a história acaba sendo tipo 80% Asta e 20% Yuno. Talvez menos, eu diria que uns 85% Asta, 15% Yuno. Talvez menos ainda. Sendo que eu acho que seria mais interessante pelo menos botar ali um 60-40, 70-30, pra gente conseguir pelo menos ver a evolução do Yuno de uma maneira mais orgânica e ver a relação que o Yuno tem com os outros personagens do esquadrão dele. Porque quando o Zenon passa descendo o carrito lá no Alvorecer Dourado, eles querem que você sinta muita pena do que está acontecendo ali. Sendo que você não conhece a maioria dos membros do Alvorecer Dourado. Você não se importa com praticamente nenhum deles. Porque os que não são os arrombados ali no meio não tem muito desenvolvimento. Então, eu acho que era um caso que o Yuno merecia ter mais tempo de tela pra gente ver principalmente o treinamento dele e as interações dele com os outros personagens do Alvorecer Dourado. Ia ser pra mim exemplar, ia ser magnífico se conseguissem fazer isso. Embora que agora não vou conseguir, porque vai acabar a história. Mas, pra mim, se o Yuno tivesse essas coisas, ele facilmente ficaria ali nos melhores. Cara, eu vou falar uma coisa aqui. Eu tô inclinado a botar a Sylph em Eu Não Gosto. Porque eu realmente não gosto dela. Eu não sei dizer o porquê. Mas é a mesma coisa com a Andine. Quando eu chegar nela, eu vou falar sobre isso. Eu me sinto desconfortável quando a Sylph tá em tela. Eu não sei porquê. A Sylph não é uma personagem que me deixa confortável. Eu acho que eu vou botar a Sylph em cumprir a função só por ela realmente cumprir a função de ser tipo o bicho que tá com o Yuno. Porque aí o Lieb é o bicho que tá com o Asta, e aí a Sylph é o bicho que tá com o Yuno.
Mas eu acho que poderiam dar pelo menos uma personalidade um pouco mais cativante pra ela. Porque o Lieb tem uma personalidade muito cativante. E, cara, não sei, a Sylph não me desce, tá ligado? Eu não consigo gostar dela, tipo. Pra mim, ela é uma personagem que é muito... deixa um gosto muito estranho na boca, não sei dizer. Cara... sobre os outros membros do Alvorecer Dourado. A Mimosa é legalzinha, né? Ela é muito boa, vai. Ela é muito boa. Ela tem um desenvolvimento legal ali. Ela quer ficar com esta, ela não vai ficar com esta, cara. Ela não vai, mas... é interessante. A personagem é interessante. E é isso e uma parada, tipo... tirando o Yuno e o William, obviamente... ela é a personagem do Alvorecer Dourado mais importante. Mas a gente não tem quase nada sobre ela. Tipo, de relevante, tá ligado? Então eu queria ver mais sobre a personagem, ver mais sobre o desenvolvimento dela, ia ser muito legal, mas isso não acontece, né? Então... vamos fazer o quê, né? Meu Deus, eu esqueci o nome dele. Esqueci o nome, meu Deus. Eu não lembro o nome dele, mas ele é legalzinho. Deixa ele aqui. Agora vamos lá, outros dois membros do Alvorecer Dourado. Essa garota aqui, que é a garota da bússola. Ela é meio qualquer coisa, porque é a mesma coisa que eu falei. Ela é uma personagem que é legal, mas ela não tem nada de história, de desenvolvimento, de nada. Ela só é um pouquinho carismática quando ela aparece. Principalmente quando ela é possuída pelo elfo, né? Mas fora isso, ela não... outra coisa assim. Esse cara aqui, ele era um pouco irritante. Eu tô inclinado a botar ele no Eu Não Gosto, só porque ele era meio chatinho. Mas ele morreu. Então, por dó, eu vou botar ele no Cumpre a Função, porque ele cumpriu a sua função. Ele cumpriu a função. Ele cumpriu. Cara, o Leopold... o Leopold é legalzinho. Ele é... mesma coisa, carismático, mas ele merecia mais tempo de tela. Porque ele não faz nada de relevante pra história. Ele só fala, ele não faz. O irmão da Mimosa, cujo nome não me recordo. Ele é meio qualquer coisa também. Ele só serve pra ser o personagem narcisista do rolê. Ai, gente, os irmãos da Noelle, sinceramente, viu? Tipo, esses dois aqui, esqueci o nome deles. Caralho, eu só consigo lembrar do Nozel. Eu não lembro o nome deles dois. Não lembro, mano, deu um branco. Não consigo lembrar o nome deles, mas... eles são insuportáveis. Depois eles ficam até um pouco mais aceitáveis, mas só depois que eles veem que a Noelle é braba. Mas... sem ser isso, eles só são chatos mesmo. Cumprem a função de serem irmãos insuportáveis, né? Esse maluco aqui é o personagem mais aleatório que eu já vi. Eu vou deixar ele no meio qualquer coisa, porque ele é legalzinho, mas ele vai e volta do nada. Nunca entendo. Cara, o Langris é muito bom. Gosto muito do Langris, ele é um personagem muito bom. Desenvolvimento dele é muito legal, junto com o Finral e com o Yuno. Ele vai aos poucos resolvendo as questões dele. E falando no Langris, uma coisa que eu não falei do Yuno. Foi só eu que achei extremamente forçado o jeito como o Yuno foi rapidamente promovido a vice-capitão e depois a capitão do Alvorecer Dourado. Eu não gosto disso. Tipo, eu não sei, pra mim são saltos muito grandes. Por mais que o Yuno e o Asta provavelmente já sejam mais fortes que praticamente todos os capitães de Clover, né? Talvez menos que o Yami... Não. Não sei, mas a Mereoleona talvez não. Mas, tipo, eles, por mais que eles já sejam mais fortes, é um pouco, sei lá, desconcertante, não sei dizer. Não gostei muito de como isso foi feito. Taquem-me pedras, mas eu não gosto da Sol, nem um pouco. Eu acho ela insuportável. Eu não consigo gostar dela. Ela é vergonha alheia. Chega a ser vergonha alheia. Não gosto da Sol, não gosto. Eu acho ela muito chata.
O flashback dela é até legal, mas não sei, não foi o suficiente pra me prender na personagem. Eu só acho meio qualquer coisa. Agora, eu separei esses 5 aqui, que é a Rebecca, os 3 random aqui do arco da Floresta das Bruxas e a irmãzinha do Gauch. Pro bonde dos personagens que estão lá apenas para cumprir uma função específica e na verdade não são nem um pouco importantes na grande visão da obra, né? Porque eles não são importantes, nem um pouquinho, mas eles são legais, mas não são importantes. Então é isso. Lembrando que quem tá no cumpre a função não é necessariamente pior do que os que estão aqui em cima, menos a Bel/Sylph, ela é realmente muito chata. Mas todos os outros aqui são só personagens que são um pouco mais narrativos. Eles são mais importantes para a narrativa do que para serem personagens em si. Mars e Fana. Os dois são legais. Acho que eu deixei eles aqui no topo. Eu acho que cabe falar deles dois juntos. Porque são personagens... o Coisa que também, o pai do Zura, também cumpre sua função. Porque são personagens que têm certo destaque. Queria que eles aparecessem mais. Mas agora que a Fana não tem mais magia, ela é meio inútil, né? Mas... Acho que são personagens que... Tipo assim, o Mars aparece lá no começo como vilão, a gente conhece a história dele, depois ele volta como um aliado e é um plot muito da hora de se acompanhar. É um dos meus arcos favoritos. Talvez seja ali o meu... Separ como o terceiro arco favorito até agora, que seria tipo no topo Invasão Spade, segundo Encarnação dos Elfos e terceiro esse arco da Floresta das Bruxas. Pra mim foi muito bom. O guardinha lá do... Guardinha não, o ajudante lá, o secretário do Rei Mago, nem qualquer coisa. A mãe do Asta, legalzinha, gosto dela. Eu esqueci o nome dele. Carai, ele é o... Cara, que é esse maluco? Ele é o carinha que fala... Que usa magia de bronze, que apanhou pro Asta no exame. Cara, ele é legalzinho. Porque ele é muito interessante, cara. Ele é um personagem... Ele é o Sek. Isso, Sek. Ele é um personagem que ele é muito interessante. Porque ele não tem muito carisma. Ele só é o personagem... Ele é o alívio cômico, tá ligado? Ele tá lá pra ser o alívio cômico. Mas ele, além dele fazer isso com maestria, no arco lá da luta contra o Lucifero, quando ele finalmente tem a reflexão que ele pensa... Por que eu nunca treinei pra ficar mais forte, né? É só tu parar pra pensar nisso, tipo... Ele é um cara que entrou nos Cavaleiros Mágicos junto com o Asta e com o Yuno. E ele não se esforçou pra ficar mais forte. Isso é muito triste. Então, tipo... Por ele nunca ter se esforçado, ele acabou perdendo muito espaço nesse meio, né? Mas ele é um personagem muito interessante de se ver por esse lado. O rei cumpre sua função, tô descartando já alguns aqui. Esses 3 abençoados aqui do templo subaquático também. A freira lá, a freira é legal, tá? Eu gosto da freira. A irmã Lília é meio qualquer coisa. Mano, eu não lembro quem é esse cara. Mas se eu não me engano, esse cara é o maluco da água viva que cura. É que eu não sei identificar se esse maluco aqui é o cara da água viva ou se ele é o padre. Mas eu acho que ele é o cara da água viva. Independente de qual dos dois ele seja, ele cumpre a função dele. Se ele for o padre, ele cumpre a função de ser ali a figura paterna do Asta e do Yuno e não tem muita personalidade. E se ele for o cara da água viva, ele cabe pra falar porque ele só serve pra curar os outros. Indo aqui para a Lolopética e para o Gadia. Os dois são legaisinhos. Legaisinhos. Acho que eles ficam aqui na frente. Acho que ele na frente dela.
Principalmente porque o nosso Gage é muito badass, né, mano? Pelo amor de Deus, aquele ataque que ele acerta na Vanica. A Navanica ou é nessa demônia aqui na Medícula? Eu não lembro. Eu não gosto da Undine, porque eu acho ela mais chata. Ela consegue ser mais chata que a Sylph, na minha opinião. E isso me deixa triste, porque os espíritos elementais acabam sendo piores do que os demônios em carisma e em personalidade, tá ligado? Acho que deveria ser algo mais igualado. Acaba que o espírito que eu mais gosto é a Salamandra, que não fala uma palavra na obra. Mas a Salamandra é muito legal. Danatio. Muito bom. Toda a situação lá do tribunal é muito legal. E o Danatio sendo um personagem que literalmente só está tentando fazer o trabalho dele. E é julgado diariamente por isso. Não tem um minuto de sossego. Enfim, piadas à parte, o Danatio é muito legal, cara. A magia dele é uma das mais absurdamente quebradas do verso até hoje. Mas... por mais que alguns... eu sinto ódio do Danatio, mas eu consigo entender que ele é um personagem bom. Ele é um ótimo personagem, embora eu odeie ele muito. Como pessoa. Lemiel... muito bom. Muito bom. Pouco tempo de tela, muito carisma. Agora chegamos para falar de capitães. Capitães dos Cavaleiros Mágicos. Aqui não tem o Kaiser, inclusive. Que é o capitão que assume depois os Orcas Púrpuras, mas vamos por partes. Pra falar sobre o Julius, o Lucius não está aqui na tier list, como podem ter percebido, obviamente. Mas então eu vou falar um pouco do Julius e do Lucius juntos. E eles são, muito, absurdos. Eles são personagens absurdos. O Julius sozinho já é um dos melhores personagens da obra. O Lucius e o contexto que ele é aplicado já torna, ao muito mais. Eles são muito bons mesmo. O Lucius, ele é um personagem que eu quero ver mais sobre, principalmente da personalidade dele. Mas quando eu fizer os vídeos analisando todos os membros da Tríade Negra, vai ter um vídeo do Lucius também, né, obviamente. Eu vou falar uma coisa sobre o Lucius, que é sobre essa personalidade muito mais alegre que ele tem. Por quê? Porque eu lembro que na época que saiu o capítulo que revelou que o Lucius estava dentro do corpo do Julius, né? Todo mundo foi trollado, porque quando saiu o capítulo, todo mundo acreditava que o Lucius ia ser um demonião zica, que ele não ia perdoar ninguém, que ele era super do mal, não sei o quê. E o Lucius é só um maluco aleatório que acha que tá fazendo bem pra humanidade, tá ligado? Ele só é um cara idiota. Embora, como eu falei, todo o contexto e essa personalidade dele sendo um pouco mais sádica, eu curto muito. Porque o Lucius pode estar destruindo a vida de todo mundo, ele não tira o sorriso do rosto, cara. Não tira, eu gosto muito do Lucius, cara. Personagem muito bom. E o do Julius a mesma coisa, né? O William. O William é legal. Mas vou falar uma coisa aqui pra vocês. A parada do William ser o Patrulha disfarçado. Não ser o Patrulha disfarçado, mas eles estarem ali numa certa simbiose de alma, né? É que, mano, esse era o plot mais óbvio possível. Alguém realmente tinha dúvida que o William era o Patrick. Era óbvio. O formato do rosto era o mesmo. E a máscara, pelo amor de Deus. Eu juro que quando eu assisti pela primeira vez, eu jurava que não era, que era bait só porque seria muito óbvio. Mas a maneira como isso é executado é muito boa, porque colocar que não é que o William era o Lich, né? Que na época a gente achava que era o Lich, não o Patrick. Não é que ele é o Lich, é que eles dividem o mesmo corpo. Por isso que o Yami não sentiu o Ki do Lich no Patrick, no William. Foi muito bom, foi muito bom. Gostei muito de como isso foi feito.
Cara, os capitães não tem muito personagem ruim, né? Tipo, acho que o Ryu e o Jack ficam aqui em legalzinho junto com o William. E esses 4 aqui nos melhores. Jonas, Charlotte e o Nozel. Principalmente o Nozel. Eu acho que em questão de desenvolvimento, o Nozel é facilmente o capitão mais bem escrito entre todos. Até mais que o Yami. Gosto muito do Nozel. Cara, agora eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Como eu falei, isso aqui tá referindo muito a minha opinião. E a Dorothy é a minha capitã favorita. A Dorothy é a minha capitã favorita. E, cara, o meu coração manda eu botar ela aqui. Mas eu não vou botar justamente porque eu vejo que ela não é uma personagem que dê pra se comparar com os que estão aqui em cima. Questão de desenvolvimento. Então, pra ficar justo e respeitar também o meu gosto, eu vou botar ela aqui no muito bom. E esse maluco aqui, você compra a função, é só o cara que traiu. Não serve pra muita coisa, não. Se o Kaiser estivesse aqui, eu colocaria ele em meio qualquer coisa. Por quê? Porque o Kaiser é um personagem que promete muito, pô. Novo capitão dos Orcas Púrpura. E ele não faz bosta nenhuma na história. Tipo, nada mesmo, nada. Faz nada. Eu gostei que o filme não sei se vocês assistiram o filme de Black Clover. Por algum motivo do além, o Conrad fala com o Kaiser. Tipo, Kaiser, então você está aqui. Por que o Conrad está falando com o Kaiser, mano? Ninguém liga pro Kaiser, tá ligado? Mas, esse maluco aqui da fumaça, agora estamos falando de vilões, inclusive. Sempre bom lembrar aqui. Esse maluco da fumaça compra uma função, é interessante. Acho que agora não vai ter mais nenhum personagem eu não gosto. Cara, falando aqui um pouco sobre vilões. Eu vou pular esses... O Lich e o Bathory pra eu falar sobre eles depois. Eu quero falar sobre eles dois juntos. Antes, vamos falar desses três... Dos três aqui, os 3 manezões. Que eu acho que é assim, mais ou menos, que eu deixaria eles. Porque deles 3, o mínimo mais interessante é o Hades, que é minimamente relevante, né? O Hades é da hora, pô. A magia dele lá revivendo os cadáveres é zica. Mas a Sally e esse outro maluco aqui são muito nada a ver. São muito insuportáveis, cara. Mas o Hades é muito brabo. Tá, agora indo... eu não sei porque tem 2 vetos aqui, inclusive. Mas indo pro Olho do Sol da Meia-Noite agora, de fato, né? Pros relevantes. Cara... O veto é legalzinho. Essa Fana aqui é meio qualquer coisa. Por quê? Porque essa aqui é a Fana Elfa. A Fana que eu gosto é a Fana que tá no legalzinho. Essa aqui não. Porque eu acho ela não sei, eu acho que é o jeito dela que é chato, não sei. Inclusive, se vocês puderem me responder nos comentários por que tem 2 Fanas, eu vou agradecer muito. Tipo... Porque eu não sei se eu não peguei, o que aconteceu. Mas existe uma explicação dentro da obra do porquê a Fana humana tem o mesmo nome e aparência da Fana elfa? Eu não entendi isso até hoje, porque assim, os outros elfos não têm. Tipo, o Gauch. O elfo que possui o Gauch não se chamava Gauch. Então, tipo, eu não entendi. Não entendi porque que a Fana é a Fana. Às vezes falta de criatividade, né? Acontece. E o Raya é muito bom. Muito bom mesmo. Personagem bem escrito, meu Deus do céu. E é uma maravilha ver ele também. Adoro o Raya, mano. Agora chegamos a um ponto aqui, mano. 2 extremos. Pra mim, enquanto o Lich é meio qualquer coisa, o Pato ele é um dos melhores personagens da obra. Porque, tipo assim... Todo o conflito do Pato de querer ser igual ao Lich. Essa parada é muito bom.
Enquanto o Lich nem é um personagem direito, mano. Ele não tem nem personalidade na maioria das vezes que ele aparece. Tipo, ele é bem meia boca, na minha opinião, sinceramente. Tinha espaço pra fazer uma coisa muito melhor. Pra mim, o maior problema do Lich é o fato dele ter voltado lá na reencarnação. Eu não curto muito esse conceito, porque ele volta só pra dar uma espada pro Aster, é isso. É o que ele faz de significativo na história. O Landros, ele é legal. Não, ele é meio qualquer coisa. Por quê? Porque ele é um personagem muito bom, mas ele é abandonado. Porque, tipo assim, eu gostava muito desse plot dele achar que não tinha magia, até eu descobrir que o poder dele era roubar magia. É um conceito muito legal pro personagem, eu gosto muito disso. E o paralelo dele com o Asta também. Mas se isso fosse um pouco mais desenvolvido, ele até subiria pra cá, mas como não vai ficar aqui. Ih, caralho. Rainha das Bruxas, legalzinho. Não comentarei mais sobre. Zagreed. Agora chegamos aos demônios e aos hospedeiros principais, né? Zagreed é legalzinho, cara. Não vou dizer que ele é muito bom, porque ele não tem muita história. Ele é só um demônio random, que nem é de classe alta. Então, acho que isso deixa um pouco decepcionante. Se eu fosse o autor, eu colocaria o Zagreed como demônio de classe alta só pra... Eu colocaria ele sendo o mais merda dos fortes, tá ligado? Só pra colocar... Só pra fazer um pouco mais sentido pra história. Porque o Zagreed era realmente muito forte, tá ligado? Claro que ele nem se compara a outros demônios que eu vou citar daqui a pouco, mas mesmo assim. Cara, sobre a Tríade Negra, eu vou falar uma coisa pra vocês. A Vanica é aqui, o Dante é aqui e o Zenon é aqui. Por que isso? Cara, a Vanica, não sei, tem alguma coisa nela que me deixa meio desconfortável. Ela é uma personagem legal. Ela é muito, muito carismática. Mas ela tem algo nela que me incomoda. Não sei se a necessidade... Eu não sei vocês, mas... Não sei. A Vanica... Deixa ela aí. Quando sair o vídeo dela eu falo mais sobre isso. O Dante... Cara, Dante você já se achou e apanhou pro meu mano Magna, né? Simplesmente. Bucha, apenas. Mentira, o Dante é muito forte. Eu gosto muito da personalidade dele. Ele é bem escrito pra cacete. Inclusive agora que eu percebi que essa marca na cabeça do Dante parece que ele foi possuído pelo Kenjaku de Jujutsu. Nunca tinha reparado isso. O Zenon, como já falei no vídeo do Yuno e do Zenon, o Zenon é muito bom. Ele é um personagem muito bom, ele é muito bem escrito, ele tem um paralelo fenomenal com o Yuno. E cara, pra mim ele vale, o arco de Spade vale só pelo Zenon, tá ligado? Principalmente. Agora chegamos a algumas desilusões aqui, que são os demônios. Essas duas randola, essas duas aqui, moleque. Serviram pra nada, apanharam pro meu menino Asta, simplesmente. Nossa, muito chatas elas duas ainda por cima. A Megícula... sei lá, tá ligado? Ela é daorinha, mas... não sei, eu acho que a Vanica era uma personagem mais legal que a Megícula. Então a Megícula tomar o corpo ali pra mim foi muito nada a ver. Dava pra ter deixado só a Vanica, que ficaria um plot da hora, tá ligado? Acho que foi muito à toa que fizeram isso. Deixava só a Vanica e roubando o poder da Megícula e ficava por assim mesmo, né? Ficava mais legal. O Adramalek pra mim é legalzinho, mas eu preciso ver mais dele, obviamente, porque... ou dela, né? A gente nem sabe o gênero dessa desgraça. Mas... vai ser muito interessante ver, conforme ele for aparecendo, né? Inclusive, queria saber, será que ele foi purificado também pelo Lucius? Isso ia ser interessante de ver. Mas temos muitas coisas para saber ainda. Cara... o Lucifero... pra encerrar, por que eu deixei o Lucifero por último? Porque o Lucifero... ele é... meio qualquer coisa.
Não, ele é legalzinho. Mas ele não deveria ser, ele deveria estar aqui. O Lucifero não é tudo que ele deveria ser e eu acho que isso me deixa um pouco triste. Ele é um personagem que merecia muito mais. Merecia muito mais. Poxa, o Rei dos Demônios. Tá entendendo? E ele é muito mal explorado. Tem muita gente que acha forçado ele perder pra rapaziada. Quem venceria? O Rei dos Demônios de centenas de anos ou uma galerinha do Balacobaco? É, a galerinha do Balacobaco venceu. Mas como eu já falei no vídeo do Lucius, é provável que o Lucius sabotou o Lucifero na luta. E também o Lucifero não tava nem com, tipo... Ele tava com mais ou menos 50% do poder total, se não me engano. Então é, tipo... O Lucifero tava nerfado até o talo pra conseguirem vencer ele. Então... É claro que eles iriam vencer, mas a magia da gravidade dele é muito legal. A parada de, tipo assim... A magia da gravidade dele fazer todo mundo se curvar porque ele é o rei. É muito legal, mas... Ele merecia mais, ele merecia mais. Talvez se ele tivesse algum ataque um pouco mais marcante, ele ficaria um pouco mais acima. O Zagreed tinha muitos ataques marcantes, tá ligado? Acho que é por isso que eu boto ele aqui em cima, na frente do Lucifero. Mas enfim, rapaziada, é isso o vídeo por hoje. Essa que é a minha opinião sobre os personagens de Black Clover. A maioria deles, pelo menos. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo. E falou, rapaziada. Até a próxima.